Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, louvamos a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Valdenir, que Deus colocou em seu coração e nós estávamos nessa campanha de oração. Eu louvo a Deus pela conversão multimulher, eu louvo a Deus pela minha esposa, que tem me dado também muitas forças. O tema, o versículo, a parte que o pastor Valdenir escolheu para essa campanha, realmente é muito boa, porque é uma promessa de Deus, é a palavra, é Deus falando. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, ele citou lá no versículo 13, lá no versículo 12, lá no 14. Mas vamos ver o seguinte: aonde Deus falou, apareceu a Salomão, louvado pela segunda vez, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, a palavra dele é assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não, se eu cerrar aos céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar uma peste entre o meu povo, louvado seja o nome do Senhor. Observamos aqui, meus amados irmãos, aí, se eu enviar uma peste no meio do meu povo, aí diz assim, olha, no 14, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, observamos que isto aqui está na Bíblia Sagrada. Além de estar na Bíblia, foi o próprio Deus falando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é homem para que minta. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus fala se cumpre. E o que ele falou? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos uma coisa. Observamos que isto é condicional. Louvado seja o nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, é uma parte muito importante, e se converter dos seus maus caminhos, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos aqui, meus amados irmãos, no versículo 15, é muito importante. Observamos aqui que ele diz que depois de nós se convertermos do nosso mau caminho, no versículo 15 diz: agora estão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração deste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala, meus queridos irmãos, lá no Salmo 34, parece, se não me falha a memória, no versículo 33, no versículo 18, que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem e esperam pela sua misericórdia. Louvamos a Deus, porque estamos aqui, meu Deus, esperando a misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem uma coisa, meus amados irmãos, está lá em Isaías 59, no versículo 2, o que impede a oração de chegar diante de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Ele já nos mostrou, se converter dos nossos maus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Isaías 59, no versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido é gravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus,
e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos aqui, meus amados e queridos, Deus é tão misericordioso e tão bondoso para conosco. Ele está nos ensinando, isso é a palavra de Deus, o próprio Deus falando, é a promessa do próprio Deus, nos exortando, nos mostrando o caminho, como nós se livra, como nós vamos livrar esta nação, porque nesse momento eu creio que tem milhares e milhares de pessoas orando em suas casas. Louvado seja o nome do Senhor. Este mal que assola não somente o Brasil, mas assola a terra, assola o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Observamos aqui, meus amados e queridos, que as igrejas estão fechadas, os templos estão fechados, mas em cada casa tem uma igreja, está reunida, porque a igreja somos nós. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe de uma forma gloriosa o pastor Valdemir, juntamente com a irmã Isa, a qual Deus delegou, aleluia, para estar ali juntamente conosco, colocou em seu coração esse projeto, aleluia, de nós estarmos em nossas casas, nessa campanha, em cada departamento, fazendo essa oração. Deus abençoe de uma forma gloriosa o nosso pastor presidente, o pastor José Mar Carvalho. Eu tenho certeza que esse trabalho está sendo feito com a permissão dele, com a aval dele. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, meus amados irmãos, confiante. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, e o mais Ele tudo fará, diz na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Lá no Salmo 1, observamos aqui, bem-aventurado o varão, aleluia, que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro d'água, aleluia, a qual dá o seu fruto na estação própria, e suas folhas não caem. Não são assim os ímpios são como a moinha, que o vento espalha. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos, meus amados irmãos, observamos como foi que ele nos pontificou, que ele nos mostrou como uma planta plantada junto ao ribeiro d'água. Se nós olharmos na seca, se nós olharmos no verão, louvado seja o nome do Senhor, observamos que ao redor está tudo seco, aleluia, mas na beira d'água está tudo verdinho. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, Senhor, assim, meus amados e queridos irmãos, somos nós que estamos na presença do Senhor, que estamos fazendo a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar de uma forma gloriosa cada irmão, que essa mensagem venha, que essa mensagem possa fortalecer, aleluia, o coração de cada um, possa aumentar a fé de cada um. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa e compreendam que esta palavra foi o próprio Deus que falou para Salomão, dizendo estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele apareceu 2 vezes a Salomão, e nessa segunda vez ele falou essas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu enviar gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar uma peste entre o meu povo, aleluia, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 15, irmão, é interessante. Depois de tudo, irmão, depois da conversão, depois de se humilhar, depois de orar, ele diz: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. E Deus em Cristo venha abençoar cada irmão. Em nome de Jesus. Vou fazer aqui uma pequena oração para complementar a mensagem. Nosso Deus e nosso Pai. Te louvamos, Senhor da glória, por este momento, por esta oportunidade, a qual, meu Deus, o Senhor nos concede. Estamos aqui, aleluia, louvado seja o seu nome, pela tua misericórdia, estamos aqui livres, aleluia, glorificando o teu nome. Abençoa todo o teu povo, abençoa, meu Deus, de uma forma gloriosa, aqueles que estão orando, mesmo os que não estão orando. Abençoa este Brasil, abençoa o mundo, abençoa Araguatins, aleluia. Pai querido santo, nos livra deste mal que está causando, aleluia, coisas tremendas, coisas terríveis, aleluia. Quantas famílias enlutadas estão chorando os seus entes queridos. Tem misericórdia, consola os corações daquelas famílias. Pai querido santo, tem misericórdia de nós. Abençoa cada família da Monte Moriá, abençoa a congregação inteira, abençoa todas as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Tudo que nós estamos te pedindo é em nome de Jesus. E por fé te agradecemos. Amém. Pode ser.